estamos de volta com Inteiro Teor, nosso encontro semanal que traz as notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Tratamento geriátrico só pode ser considerado para abatimento no imposto de renda se ocorrer em estabelecimento hospitalar. Justiça decide que candidato daltônico não pode concorrer às vagas destinadas a deficientes em concurso público. Um poema para Bárbara, o primeiro romance da desembargadora federal Mônica Cifuentes. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Despesa com internação em casa geriátrica não pode ser considerada para abatimento no imposto de renda. O desconto só é válido para internação hospitalar. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Acompanhe na reportagem de Júlio César Lemes. Gladys é professora universitária. Com a vida bem agitada, ela não pode abrir mão de tudo para cuidar da saúde da mãe, Dona Lígia, que foi diagnosticada com demência. Mas a filha não deixou por menos. Chegou a contratar cuidadores domiciliares e enfermeiros, mas nenhum deles agradou a senhora de 82 anos. A solução foi procurar um lar de idosos. Principalmente a questão da segurança, né? No lar de idosos, eles têm uma equipe, né, de pessoas que estão ali 24 horas por dia, coisa que a gente em casa não tem, né? E também como a gente trabalha, é uma maneira de você poder trabalhar tranquilo e sabendo que a pessoa está bem cuidada. Ela internou a mãe nesse lar de convívio para idosos em Taguatinga, cidade localizada a cerca de 20 quilômetros de Brasília. Dona Lígia mora aqui de segunda a sexta-feira. Gladys afirma que gasta em média R$5.000 por mês e diz que gostaria de poder lançar esses gastos no imposto de renda. Nós tínhamos interesse, mas infelizmente a lei não permite, né? Mas sim, porque são gastos com saúde, né? Não são aspectos diretamente ligados à saúde, mas à manutenção da saúde, né? Então acho que para nós seria interessante se fosse possível deduzir. Uma das sócias do estabelecimento em que a mãe da dona Gladys mora conta que vários clientes procuram notas fiscais e recibos para declarar no imposto de renda, mas ela sempre tem que explicar que não é possível. Às vezes falam, a gente não pode deduzir no imposto de renda e eu digo que está ligado a um serviço da gente, que não é um serviço médico hospitalar. E daí eu acho que a gente se encaixa mais num serviço de residência, que nós somos casas mesmo, então o idoso ele reside na casa. Ele não vem fazer um tratamento por um determinado tempo e depois ele vai sair. Não é uma clínica, é uma residência. Esta é uma situação recorrente, tanto que um caso semelhante veio parar na Justiça. Uma mulher que mantinha a mãe em uma clínica geriátrica tentou declarar esses gastos como saúde no imposto de renda, mas a Receita recusou. A filha recorreu ao TRF da Primeira Região, alegando que os gastos eram para a saúde do idoso. Mas a 8ª turma declarou que os gastos médicos só podem ser abatidos no imposto de renda se realizados em local médico-hospitalar. A relatora do processo, juíza federal convocada, Lana Lígia Galati, observou que o local onde a idosa ficou internada não consta no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde da Anvisa. Sendo assim, não pode ser usado no imposto de renda. Esse advogado tributário explica o que é necessário para que essa despesa possa ser aceita pela Receita Federal, sem causar nenhum problema ao contribuinte. A questão aí é que o estabelecimento ele tem que ser qualificado como hospital. Ele tem que ter a licença da Anvisa e o Ministério da Saúde ela estabelece os critérios que ela é classificada como hospital. Caso contrário, mesmo sendo uma clínica de tratamento, mas ela não é qualificada como hospital, não tem como ser dedutível. A sócia do lar de idosos revela que o cadastro todos os estabelecimentos têm, mas eles recebem uma classificação diferente de hospital. Todas as casas são cadastradas, né? E tanto na Anvisa como no Conselho do Idoso. Na verdade, a nossa especificação são casas lares ou ILPIs, que são instituições de longa permanência para idosos. E o tributarista reconhece que, embora em uma situação comovente como esta, a lei não dá direito à restituição do dinheiro. No caso em questão,
o TRF1 deu uma decisão falando que no caso não seria considerado dedutíveis uma idosa que tinha mal de Parkinson, o assunto ele gera uma comoção porque ela pagou durante anos achando que aquilo era na clínica, mas o contribuinte ele deve ficar atento e ver na empresa, na clínica, se aquilo ali realmente é um hospital, se aquilo que ela está pagando pode ser dedutível ou não, para não ter que pagar esse imposto de renda sobre essas despesas que não deveriam ser dedutíveis, né? Então, eu acho que seria, sim, o caso das autoridades discutirem e verem como podem oficializar isso, né? Essas internações em casas lá para a dedução do imposto de renda, porque é um gasto com saúde e é um gasto necessário, né? Vamos a um rápido giro pelas decisões de primeiro grau da Justiça Federal da Primeira Região. A Justiça Federal de Goiás condenou a Caixa Econômica Federal a indenizar proprietária de imóvel adquirido pelo programa Minha Casa Minha Vida. A propriedade foi totalmente destruída em um incêndio ocasionado por curto-circuito. Na ação, a dona do imóvel citou cláusula contratual que prevê que, em caso de incêndio, o Fundo Garantidor da Habitação Popular assume a responsabilidade dos valores necessários para a recuperação dos danos. De acordo com o juiz Alaor Piacini, a Caixa deve arcar com a reparação do imóvel, assim como indenizar a autora em R$ 48 mil a título de danos morais. Em Minas Gerais, a Justiça Federal negou o pedido de permanência no Brasil feito por um cubano com visto vencido desde 2009. Na ação, o autor alegou que corria o risco de deportação e que a Polícia Federal o notificou a deixar o país em 8 dias, apesar de ter emprego fixo e manter união estável com uma brasileira. Para o juiz Marcelo Dolzani, o cubano não cumpriu os requisitos necessários para a permanência no Brasil, uma vez que não apresentou certidão negativa de antecedentes criminais emitida em seu país de origem. Além disso, segundo o magistrado, a deportação é medida que se impõe a todos os estrangeiros em situação irregular no Brasil. Veja depois do intervalo. Justiça decide que candidato daltônico não pode concorrer a vagas destinadas a deficientes em concurso público. Até já! Afinal, o daltônico pode ser considerado deficiente visual para concorrer em concursos públicos nas vagas de deficientes? Justiça Federal decide que não. Confira na reportagem de Daniela Garcia. Observe esta imagem. Você consegue ver o número dentro do quadro? Pois é, dependendo da resposta, você pode ser daltônico. Este é um dos testes realizados para verificar a dificuldade que o indivíduo tem de identificar certas cores. O daltonismo é uma dificuldade, né, na apreciação de determinadas cores, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, que o daltônico enxerga preto e branco, né? Isso o enxergar preto e branco é tão raro que a gente praticamente não vê, né? Então, a maioria das pessoas diagnosticadas com daltonismo tem dificuldades na detecção de determinados tons no espectro verde e vermelho, né? Então, essas pessoas vão confundir o verde com o vermelho, o roxo com o marrom, né? O oftalmologista explica ainda que o daltonismo é muito mais comum em homens e trata-se de uma alteração genética que não é progressiva nem degenerativa. O daltonismo não impede que a pessoa tenha uma acuidade, uma visão, um alcance normal da visão, isso não impede. Não retira o seu campo visual, que é absolutamente normal, tá? E também não altera a sua visão de profundidade. Então, são pessoas que normalmente podem desempenhar qualquer atividade, né? Exceto em algumas atividades muito específicas, né? Renato confirma a informação. O estudante nunca deixou de fazer nada por ser daltônico. O daltonismo nunca me atrapalhou, que, como eu falei, a única coisa que na verdade não atrapalhou, mas que causou bastante discussão aqui em casa foi pela questão de cores, né?
pega lá uma toalha marrom, e eu vinha com uma toalha verde, bota o tênis que é amarelo, eu botava um tênis verde-limão, ou qualquer coisa assim do tipo, né? Matérias assim, no dia a dia, só isso que a gente acaba confundindo. Mas nunca deixei de fazer nada por ser daltônico. O estudante conta que a professora foi quem apontou os primeiros sinais do daltonismo no caso dele. No jardim de infância, mais ou menos, né? Quando a professora chamou minha mãe algumas vezes porque eu pintava as folhas da árvore de marrom e o caule de verde, né? Isso aconteceu várias vezes. E também aconteceu algumas vezes de eu pintar o sol de verde-limão e deveria ser amarelo, né? A princípio, aqui em casa, ninguém pensou que fosse algo sério. Minha mãe também é educadora e pensava que era liberdade. A criança vê o mundo da cor que quer. E posteriormente, né, quando eu fui tirar a carteira, que eu descobri de fato que eu era. Que ao passar uns testes, né, e tinha as bolas com números dentro e eu não conseguia enxergar os números. Foi ali que eu confirmei mesmo. Mas ele garante, o daltonismo não atrapalha a rotina. O contrário do que pensa um daltônico que queria concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de auxiliar de enfermagem de uma universidade em Minas Gerais. A junta médica examinadora não considerou o candidato como deficiente. Inconformado, ele entrou com uma ação judicial. Alegou que um decreto de 2009 ampliou o conceito de pessoa com deficiência. E não há motivos para dizer que o daltonismo não tem previsão legal. Mas os argumentos não foram aceitos pela Justiça. A 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmou sentença que impediu o daltônico de concorrer às vagas reservadas. De acordo com o colegiado, o daltonismo não está indicado na legislação como doença incapacitante. O presidente da Comissão de Fiscalização de Concursos da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal explica o porquê. Ao decreto 3298 de 1999, que é o decreto que conceitua ou busca conceituar aquilo que se estabelece como sendo de fato por pessoa com deficiência. Não é qualquer tipo de limitação da atividade visual, da atividade física, da atividade auditiva que é capaz de por si só gerar o conceito de deficiente para concorrer nas vagas cotistas. É indispensável que essa restrição alcance uma magnitude tal que justifique esse benefício diferenciado frente a qualquer outra pessoa. Do contrário, imaginaríamos alguém que, por mera utilização de lentes ou óculos para correção de miopia ou astigmatismo, pudesse fazer necessariamente alguma invocação nesse sentido. Que com certeza a vida dele é diversa, mas não a ponto de justificar esse regime cotista, esse regime beneficiado estabelecido pela Constituição. Para o estudante Renato, que citamos no início da reportagem, é justo que os daltônicos não disputem as vagas destinadas a pessoas com deficiência. Pode ser uma deficiência da visão, né? Assim como a miopia, mas não é algo que caracterize você exigir cotas ou vagas especiais em concurso público para isso, né? Senão todo míope também pediria uma vaga por isso. Até porque dentro do Estado, né, no concurso público, a gente não utiliza esse tipo. Depende, né, também do cargo que você está buscando, mas a maioria dos cargos você não utiliza, você não vai precisar, não tem que pintar nada, né? Não tem nada desse tipo. Até para fazer a prova é preto e azul. Acabou, você não tem mais que distinguir nada. Depois do intervalo, você vai saber mais sobre o inconfidente Alvarenga Peixoto e a poetisa Bárbara Eliodora, musa dos inconfidentes. Já voltamos.
converso com a desembargadora federal Mônica Cifuentes, do TRF da Primeira Região, que está lançando seu primeiro romance, Um Poema para a Bárbara. Bem-vinda ao Inteiro Teor, doutora Mônica. Muito obrigada, Vera. É um prazer estar aqui. E como foi a ideia de fazer esse romance histórico, tendo como pano de fundo a Inconfidência Mineira? Essa ideia surgiu, assim, ocasionalmente. Eu estava em Ouro Preto, passeando, né? Sentei-me no alto da avenida principal, que dá para o Museu da Inconfidência, do outro lado o Palácio dos Governadores, e fiquei ali observando aquela paisagem e me veio a ideia de escrever alguma coisa sobre a Inconfidência Mineira. Mas tinha na minha mente que muito já havia se escrito sobre o Tomás Antônio Gonzaga, sobre Marília de Dirceu, e não sobre o próprio Tiradentes, né? E não sobre outros personagens que foram essenciais e que foram tão importantes quanto. Né? E aí me veio a ideia de escrever sobre Bárbara Eliodora e Alvarenga Peixoto. Só que tinha assim, muito poucas informações sobre eles. Aliás, a nossa bibliografia histórica é escassa de informações assim, sólidas não só sobre o casal, como sobre a própria Inconfidência Mineira. Se repete muitas histórias baseadas em histórias que vão se contando, mas pouco fundamentada em documentos históricos. E o que a senhora descobriu nessa pesquisa? Começamos por Alvarenga Peixoto. Olha, primeiro, né, eu descobri alguma coisa sobre a Bárbara, né, um pesquisador que fez uma pesquisa muito pequenininha sobre ela, inclusive para concorrer à cadeira na Academia Paulista de Letras, né? E aí, a partir desse pequeno livrinho, eu fui começando a puxar os fios históricos, porque havia uma história, vamos dizer assim, uma história bem básica e muito sem informação histórica, mais sobre o que se falava sobre ela. E aí comecei a pesquisar e ver documentos, fui ao Arquivo Público Mineiro, atrás de documentos, consegui cartas, bilhetes dela, e aí eu fui puxando, fui à Casa dos Contos, pesquisando livros em Portugal também, né, documentos em Portugal, e consegui, a história vai se imbricando e vão chegando novos personagens nessa história, e aí a coisa cresceu, né? E eu consegui traçar um perfil tanto do Alvarenga Peixoto como da Bárbara Eliodora, que foi uma coisa assim surpreendente. Veio com muita força, e a força e a determinação desse casal. A Bárbara é uma mulher bem à frente do seu tempo. Nos fale um pouquinho desse perfil da Bárbara Eliodora. Bom, a Bárbara era uma figura assim, uma mulher encantadora, uma mulher belíssima, uma mulher que vivia em São João del Rei. Na época, São João del Rei e Vila Rica, né, atual Ouro Preto, eram os principais polos de cultura no Brasil, no Brasil colônia, porque ali se juntava todo o ouro e, consequentemente, os melhores professores, os melhores mestres, música, teatro, etc. Então, quer dizer, era um polo cultural mais evoluído do que em qualquer outro lugar na colônia. Bárbara, dentro desse ambiente, era de família tradicional, não só mineira, como a mãe dela se orgulhava de ser de família tradicional paulista, né? E ela cresce nesse ambiente de letras. O pai dela gostava também muito de promover saraus literários e tudo. Ela escrevia poesias, lia os franceses, enfim, uma mulher culta, tinha uma quantidade de irmãs e irmãos. Nesse ambiente ela se formou. A partir desse momento, quando ela conhece o Alvarenga Peixoto, que ele chega para tomar posse como ouvidor da comarca, ele se apaixona por ela, né? Ela, no início, ela não quer muito, enfim, estar com ele. Aí começa toda aquela trama, né, do amor, aquele romance, aquele idílio.
e vai evoluindo e ela vai se mostrando uma mulher forte. Quando o movimento da Inconfidência começa a tomar forma e contorno, ela participando ativamente desse movimento ao lado dele. Que ela foi musa dos Inconfidentes. Uma das musas, né? Uma das musas dos Inconfidentes, mas pela personalidade dela sempre muito forte, né? Ela tinha uma personalidade forte, isso é patente nos seus escritos e nos depoimentos que a gente vê. E isso aí cativou, de fato. E né? ela teve a primeira filha sem estar casada com ele. Como é que foi essa atitude libertária para o século XVIII? Esse é um dos mistérios que me fizeram investigar a vida dela, como é que uma mulher solteira de uma família tradicional, não é? E com um homem que também era solteiro e que não havia nenhum impedimento de nenhum dos dois para se casar, como é que eles vão, têm essa filha, têm esse relacionamento e vivem juntos, né? Ou pelo menos convivem até a filha completar 3 anos de idade. Nesse ponto não é que ela tenha sido, vamos dizer, à frente do seu tempo, não desconheço a instituição do casamento, não é nada disso. Foram várias circunstâncias históricas, sociais e econômicas, principalmente, que fizeram com que eles tivessem de tomar essa atitude e depois, vamos dizer assim, tiveram de se casar por uma imposição do bispo de Mariana, que editou uma portaria dizendo que o ouvidor da comarca não poderia viver naquela situação de pecado, né? Mas mesmo assim ela enfrentou isso tudo, enfrentou com muita galhardia, com muita coragem. Depois eles se casaram, tiveram mais 3 filhos. Agora, a influência, a senhora acredita que houve uma influência do iluminismo na participação dele no movimento dos Inconfidentes? Mas completamente, do iluminismo, da maçonaria. Esses jovens vieram de Coimbra imbuídos desse ideal iluminista. E discutia-se isso nos saraus europeus, eles participaram ativamente desse movimento intelectual europeu. E o que pouca gente sabe, que vários membros, alguns membros pelo menos, do movimento da Inconfidência Mineira tiveram contato direto com Thomas Jefferson. Quando, ainda na França, ainda estava crescendo o movimento de liberdade, quando a França, a Bastilha ainda não havia sido tomada, já se falava em liberdade, igualdade e fraternidade em Minas Gerais, sabe? Eles foram os primeiros a ler a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a comungar dos ideais. Quer dizer, a independência, o movimento da Inconfidência Mineira, ele foi baseado principalmente no movimento da independência das 13 colônias americanas. Só depois é que eclodiu para o movimento francês. Tanto é que por que Dona Maria I veio com essa força, mandando esquartejar Tiradentes, mandando degradar todo mundo para o continente africano, né? Por que houve isso? Porque eles queriam sufocar esse movimento, que viram a força que estava tomando isso na Europa. O final foi trágico, porque o Alvarenga Peixoto foi degradado para Angola. Foi degradado para Angola, na prisão de Dundee. E dão algumas versões de que a Bárbara teria enlouquecido. O que tem de verdade, de ficção? Há muita ficção em torno disso, porque você imagina, você com três filhos, um estava já em gestação, o último Tristão, estava em gestação, aquele movimento todo de muita traição, de umas pessoas traindo e delatando as outras, um ambiente de conspiração horrível que foi depois que foi descoberto o movimento, né? E ela, no meio disso tudo, o marido, a quem ela amava profundamente, né? Encarcerado, uma pessoa que exerceu o maior cargo da administração colonial, que era o de ouvidor-geral, né? E de repente vai para a Ilha das Cobras, para a penitenciária da Ilha das Cobras, ela não tem notícia dele, eles não têm notícia dos Inconfidentes que estão ali encarcerados, depois recebe a notícia. A primeira notícia que ela recebeu foi de que ele seria degradado, não, foi que o destino dele seria igual ao do Tiradentes, que eles seriam esquartejados, que a cabeça dele seria pregada, inclusive, em frente à casa dela. Né? Então, isso é de enlouquecer qualquer um. Né? Aí há histórias de que ela andava perambulando pelas ruas de São João del Rei e que, enfim, que ela
jogava ouro em pó na cabeça. Várias histórias e lendas se criaram em torno disso, né? Mas a verdade é que os documentos hoje comprovam que ela conseguiu, inclusive, administrar o patrimônio, resgatar o patrimônio do marido, administrar, e não só isso, ela pagou quase todas as dívidas dele, a maior parte das dívidas dele, que ele deixou em razão de ser um empresário também, um grande empresário, ela pagou, ela conseguiu quitar quase tudo. Agora, doutora Mônica, a capa do livro é de uma delicadeza e também o título, Um Poema para a Bárbara. Como é que foi, como que a poesia transita aí nesse romance tão bonito? Isso é maravilhoso. História? Os dois eram poetas, né? Ela era poeta, ele era poeta, e ele faz um poema lindo para ela, né? E que é o mote da história. Ele faz vários poemas para ela, mas esse principalmente, né, Bárbara Bela do Norte Estrela, né, que meu destino sabe guiar. Então, aí no final do livro a gente fecha, né, com essa poesia também, resgatando esse lado poeta dos dois, que era o lado lúdico, era o lado da intelectualidade e também do coração, né? Não só da intelectualidade, como do coração. E só encerrando, como está sendo essa sua estreia nas letras, como primeiro romance que a senhora escreve? Eu sempre tive essa vontade, e a literatura, a poesia sempre fizeram parte da minha vida. Eu senti essa vontade muito forte de escrever esse livro, e eu estou muito satisfeita com o resultado. Eu acho que a minha própria função, o meu próprio cargo de juíza me possibilitou contar essa história, porque com o meu conhecimento como juíza, eu consegui entender melhor os documentos, porque todos os documentos principais dessa história são os autos da devassa, que na realidade é um grande inquérito policial, né, que se formou, que foi elaborado para a condenação dos inconfidentes. Então, eu acho que uma coisa ajudou na outra, né? E o seu livro pode ser encontrado, por enquanto, na Livraria Cultura. Todas as livrarias, eu espero que em breve esteja, e principalmente pelo site da editora, que é a editora Gutenberg. Obrigada, doutora Mônica, pela sua entrevista, e o Interteor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail interteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal. Até um próximo encontro.